Olá, amigos, bem-vindos ao programa Semear. Hoje nós daremos continuidade ao tema A Arte de Contar Histórias. Olá, amigos. A Arte de Contar Histórias. No nosso último programa, nós discutimos sobre a importância da história no mundo infantil. Conversamos também sobre a importância do contador de histórias, formas de se abordar o tema, criatividade, dinamismo, ilustrações atrativas que possam fazer com que a mensagem chegue ao coração das crianças de uma forma lúdica, leve e bastante prazerosa. Quem está conosco hoje é a nossa querida Estela Simeão, que é colaboradora da Federação Espírita Brasileira, evangelizadora e experiente contadora de histórias. E nós vamos dar prosseguimento ao que nós estávamos conversando no nosso último programa. Chegamos a apresentar um bonito momento relacionado ao livro A Cartilha do Bem, de Meimei. Uma experiência riquíssima em que as crianças puderam ter acesso à mensagem, construir com as mãozinhas ideias de construção de um mundo melhor, chegaram a colocar em volta do planeta, do globo terrestre, as suas mãozinhas como colaboradoras da construção de um mundo melhor. Quantas experiências gostosas, Estela, que a gente teve nessa experiência de contação com esse grupo, mas certamente ficamos aqui com uma pontinha de curiosidade de que outros elementos a gente poderia abordar, que outras formas seriam possíveis para a gente poder abordar esse tema tão bonito que é o da construção do mundo novo, da utilização das mãos para o bem, utilizando a contação de histórias. Pois é, o livro Cartilha do Bem, ele naturalmente traz assim variadas formas que já nos levam a ter ideias, boas ideias, A gente percebe que no próprio livro tem vários coraçõezinhos, corações sendo plantados, sendo, no caso, semeados, e aguados, cultivados. Então, são várias as formas que a gente ainda poderia explorar. Nós utilizamos, na contação que nós fizemos, as mãozinhas, as crianças desenharam a própria mãozinha, Percebemos que tiveram crianças de uma faixa etária menor que não conseguiram desenhar as suas mãozinhas e aí foram auxiliados, e essa é realmente a ideia, Nós podemos ainda, com essa faixa etária menor, já abordando que quando eles são pequeninos, há necessidade de auxiliá-los ainda, tanto a desenhar a mãozinha quanto a recortar, devido a não ter ainda a condição dessa psicomotricidade mais fina, Então, o que ocorre? Eles adoraram as luvas amarelas, Então, eles pedem, depois que a gente faz a atividade da mãozinha, que tem atitudes boas, e a mãozinha que tem atitudes ruins, eles pedem para colocar na mão também, eles saem mexendo a mãozinha e tudo mais. Então, é interessante, talvez, que o evangelizador prepare luvinhas para as próprias crianças. Elas podem ser tanto aquelas luvinhas de plástico, como aquelas de borracha, podem ser luvinhas confeccionadas de tecido, compradas, tipo essas de lãzinha, Que também, olha, foi colocado um coraçãozinho no centro, que aí se explora a questão do sentimento, A questão do que o meu coraçãozinho, está mandando a minha mãozinha fazer. Então, são coisas assim que de repente também podemos utilizar, porque eles vão estar com a luvinha na mão contando o que eles fazem. Eu gosto de ajudar a minha mãe a dar comida para o cachorro. Então, a minha mãozinha ajuda a dar comida para o cachorro. Então, são pontos assim também que eles vivenciar para eles é muito mais interessante do que apenas nós ficarmos falando à toa, Então, é um ponto interessante também para as faixas etárias menores. Eu já vivi uma experiência interessante utilizando também as mãozinhas, a mãozinha com o sorriso, das boas atitudes, e as mãozinhas infelizes daqueles que ainda praticam o mal. E o evangelizador, mesmo para as crianças mais velhas, ia colocando algumas situações problema. Então, alguns contextos de vida simples, do cotidiano, jogar o lixo no chão, ou fechar a torneira para não desperdiçar água, então iam colocando essas situações. E a partir do momento que o evangelizador colocava, as crianças levantavam a mãozinha, se era uma mãozinha que representava uma boa atitude ou uma atitude ainda infeliz, que precisaria ser modificada. Então, as crianças acabou se transformando num jogo participativo após a leitura do livro. E bem simples de ser feito.
não é mesmo? Da mesma forma, com a faixa etária menor, a gente pode utilizar também a tinta guache, pintando as mãozinhas, porque eles também adoram essa atividade de pintura, de mexer com tinta, né? Eles ficam pedindo, inclusive, atividades com tinta. E eles carimbarem as próprias mãozinhas, ou num planeta Terra feito de papel ampliado, que pode se fazer um círculo bem grande, faz uns desenhos, né? Que não precisa ser nenhum artista para fazer um planeta Terra assim, mais ou menos. E coloca as mãozinhas carimbadas em todo o planeta Terra, representando esse auxílio ao governador do planeta, né, na produção, na construção de boas atitudes. Para uma faixa etária maior, Miriam, é interessante começar talvez a trabalhar a questão do próprio olhar para si mesmo. Por exemplo, as crianças que têm 8 anos a mais, né, uma faixa etária de 8 anos, acima de 8 anos, já se pode até solicitar que eles desenhem a própria mão e que em cada dedinho eles coloquem ou uma atitude boa que eles tenham feito, ou uma atitude infeliz que eles tenham feito, mas que eles querem modificar, ou que eles já modificaram. É interessante eles contarem, eles perceberem que nós somos capazes ainda de atitudes infelizes, mas que nós somos capazes de recomeçar, de modificar aquilo, de colocar, não, isso aqui eu não faço mais, não é uma coisa boa para eu fazer. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Então, esse julgamento próprio, né, de percepção sobre as suas próprias atitudes, é interessante que seja feito desde cedo, para que a criança, já se autoconhecendo, possa se modificar aos poucos, porque quando está na idade adulta, a coisa se torna um pouco mais difícil, né? Já teria que ser uma fase assim de maturação por força quase. E já ele tendo desde pequenininho esse contato em respeito aos próprios erros, e que nós estamos aqui justamente para poder transformar, modificar esses erros em acertos, eu acredito que seja uma forma que nós estamos auxiliando muito, né, o crescimento espiritual dessas crianças. Sem dúvida, até porque a ideia da mão é uma ideia de ação, né? As crianças pequenas, elas vão interpretando e visualizando a mão de uma forma mais concreta, com certeza, como algo que proporciona uma determinada ação. Mas as crianças mais velhas, elas já vão inclusive identificando o símbolo da mão como um símbolo de ação. Então é o pensar, é o sentir, é o agir, é o emitir pensamentos positivos em prol de alguém. Então você não está utilizando a mão em si, física, mas é a ação, e aí já simbolizada por meio da própria mensagem do livro, a ação edificante como um todo. Exatamente. Né? Nós, como auxiliares do Cristo, nós devemos possibilitar essa oportunidade a esses espíritos que estão chegando, né, para que eles possam realmente, desde pequenos, já conseguirem realizar essa autoavaliação para poderem se aprimorando aos poucos. Perfeito. E a história, o livro Espírita Infantil, de uma forma geral, é altamente positivo. Ele acaba sendo um recurso precioso para favorecer essas reflexões junto à criança, né? E em diferentes espaços, né, Estela? A gente pode abordar isso numa atividade de evangelização, no próprio lar, em espaços outros que a própria criança escolha, né? Sem dúvida. Então a gente percebe que tem crianças que são verdadeiras leitoras mirins, né? Elas para onde vão estão lá com o livrinho, lendo mesmo, procurando conhecer essas novas histórias e atrativas histórias que tem no nosso mundo. Que bom, né? Sem dúvida alguma. É realmente é isso que a gente gostaria que acontecesse de uma forma geral, né? Contaminante. Todas as nossas crianças em busca da leitura, do aprimoramento, da edificação própria. Que maravilha! E nós temos hoje também a oportunidade de compartilhar com vocês uma outra experiência que nós tivemos muito gostosa, literalmente gostosa, muito gostosa, porque foi uma experiência rica também com as nossas crianças, numa contação de história. Nessa não se tratava apenas de uma mensagem, havia um enredo também, uma mensagem passada por uma história, e uma história que tocou o coração das crianças. Não só o coração, mas também o estômago, né? A barriguinha das nossas crianças. Sim. E nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho dessa introdução para que possamos depois conversar um pouquinho sobre a forma como ela foi contada e como essa mensagem chegou ao coração dos pequenos. Vamos lá? Agora chegou um momento que nós vamos iniciar de forma diferente. O personagem da próxima história é muito saboroso.
Ele é muito gostoso e todo mundo quer sair correndo atrás dele quando vê. Viu ele ali paradinho em cima da mesa, sai correndo, ele logo some, porque ninguém deixa ele ficar parado no pratinho, ninguém deixa ele ficar parado na bandeja, em lugar nenhum. Quem será esse personagem gostoso? Brigadeiro, M&M, bolinho, biscoito. Tia Miriam, traga pra gente aquele personagem saboroso e muito gostoso, que é o personagem da nossa história, para que a gente possa ver, tia Miriam. O Biscoitão Redondo é o personagem da nossa história. Todo mundo vai ganhar um biscoitão redondo, olha aqui. Todo mundo vai ganhar um biscoitão redondo. Ai, que delícia. Não precisa chorar, Lulu. Aqui, Lulu. Não precisa chorar, Lulu. Não precisa. Todo mundo ganhou um biscoitão redondo, não ganhou? Esse é o personagem da nossa próxima história. Alguém não comeu? Eu quero conhecer esse personagem. Quem quer conhecer esse personagem? Eu conheço. É o biscoitão redondo. Então, ó, nós vamos ouvir a história do biscoitão redondo. Que gostoso esse programa, né? Que introdução mais deliciosa de um assunto tão importante que é o que vai ser abordado na história do Biscoitão Redondo. Mas nós vamos assistir essa história no próximo bloco. Fique aí! Olá, amigos! Estamos de volta com o programa Semear, hoje conversando sobre a arte de contar história, dando prosseguimento ao primeiro programa em que começamos a abordar esse tema e que provocou um interesse enorme nas nossas crianças, em nós evangelizadores, e pela riqueza do próprio conteúdo nos convida a sempre explorarmos mais, de forma cada vez mais aprofundada, mais criativa, esse importante assunto. E nós vamos, então, dar prosseguimento a um assunto que foi introduzido de uma forma muito doce, muito gostosa, que é o Biscoitão Redondo. Essa história deliciosa, editada em coedição pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul e pela Federação Espírita Brasileira, e que chega aos corações das nossas crianças de uma forma muito bacana. Vamos assistir como foi essa contação? Que gostoso esse nosso personagem principal, hein? Que é o Biscoitão Redondo. Olha ele lá, bem bonito, feliz, para a gente contar a história dele. Pois então, eu vou contar a história do Biscoitão Redondo. Essa história começa com o Paulinho. Paulinho era um menino muito contente, muito sorridente, que adorava biscoitões. Aí, nesse dia, vocês não sabem o que aconteceu. A mãe dele, de manhã cedo, acordou, pegou um biscoitão redondo, colocou numa bandeja e falou assim: Paulinho, eu tenho uma surpresa para você. Quando ele chegou e olhou, o que era? O biscoitão redondo. Ele ficou muito contente. Cadê a mamãe de Paulinho? Ah, a mamãe do Paulinho está aqui, com um biscoitão redondo na mão. Olha aí. Colocou o biscoitão na bandeja e levou para Paulinho. Paulinho ficou super contente, comeu o biscoitão que estava muito cheiroso, saboroso e falou: mamãe, muito obrigada por esse biscoitão redondo. Eu gostei muito, 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 muito demais. Aí a mamãe dele falou para ele: não me agradeça, Paulinho, agradeça ao padeiro. Foi lá que eu comprei o biscoitão redondo. Paulinho, mais que depressa, foi até a padaria. Chegando na padaria, ele encontrou o senhor padeiro. O senhor padeiro lá estava feliz, vendendo pães, biscoitos, bolos. Bom dia, senhor padeiro. Meu nome é Paulinho e eu vim aqui fazer um agradecimento. Agradecimento? É porque, vou contar a história, a minha mãe me deu um biscoitão redondo hoje de manhã, muito gostoso. E eu agradeci a ela. Mas ela falou para mim assim: não agradeça a mim, agradeça ao senhor padeiro. Lá que eu comprei o biscoitão redondo. E eu vim aqui, senhor padeiro, lhe agradecer. Muito obrigado pelo biscoitão redondo. O senhor padeiro olhou para ele e falou assim: não, Paulinho, não é a mim que você deve agradecer.
e sim ao fazendeiro que plantou o trigo e trouxe a farinha para eu fazer o biscoitão redondo. Olhou para o lado e falou: meu Deus, muito obrigado pelo biscoitão redondo. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez para a gente todos os dias. Paulinho estava tão feliz, que quando ele se viu assim, ele fechou os olhos, abriu os braços e agradeceu a Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez para a gente, pela chuva, pelo sol e pelo meu biscoitão redondo que eu adorei comer hoje de manhã. E assim, Paulinho ficou feliz em ter encontrado, afinal, quem era o responsável por toda essa caminhada até chegar no biscoitão redondo e agradeceu a Deus sabendo que a partir daquele dia ele tinha certeza que Deus era o responsável por tudo de bom que existia no planeta e que também era o responsável por ele comer, ter a oportunidade de comer aquela coisa gostosa que era o biscoitão redondo. E ele voltou para casa, assim, ele estava um pouco longe de casa, né? Mas ele voltou para casa feliz da vida. Quando ele chegou em casa, o que ele encontrou lá? Um biscoitão. Um biscoitão redondo esperando ele, para que ele pudesse abocanhar. Aí ele fez tudo de novo, de novo, de Imagina? novo, de novo. Mas como é bom agradecer, não é? A gente tem muitos motivos na vida da gente para agradecer, não tem? Quem aqui tem algum motivo para agradecer que não seja o biscoitão redondo? Outro motivo para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo quê? Pela sua família. Agradecer a Deus, Carol? Pelo cachorro. Pelo cachorro. Agradecer a Deus Pela nossa vida. pela nossa vida. Por quê, Rafael? Pela empresa do biscoitão redondo. Ah, também. O que mais? Fala, minha gatinha. casa. Pela sua casa. Lívia, agradecer? Os gatinhos. Pelos gatinhos. Lucas, Agradecer pelas comidas. pelas comidas, né? Que nos alimentam, que tornam a gente saudáveis e fortes. É tanta coisa pra gente agradecer, não é mesmo? Que se a gente for parar pra pensar, a gente vai ficar agradecendo aqui o dia inteiro por um monte de coisa legal que a gente tem pra agradecer. Vamos agradecer mais duas vezes? Pelo brócolis, Pela febre. pela FEB, muito bom, que nos auxilia aqui pra gente aprender coisas boas sobre Jesus, não é? Mais uma coisa. Fala. Pelo sono. Pelo sono, claro, porque o sono é reparador. O sono ajuda a gente a poder ficar renovado para o outro dia. Então, moçada, olha só. Hoje nós aprendemos com o Biscoitão Redondo a quem nós devemos agradecer por tudo que existe na nossa vida. Porque Deus é nosso Pai, cuida da gente e está sempre presente na nossa vida de uma forma muito especial. Não é mesmo? Então, ó, agradeçamos a Deus por tudo na nossa vida sempre, porque Deus é muito bom. Que momentos especiais, né? Como foi para você, Estelinha, poder compartilhar essa história tão gostosa com um grupo também que os olhinhos brilhavam enquanto você contava a história? Você viu que a gente conta com um excelente recurso, que é o próprio biscoitão, né? É um excelente recurso. Então você pode utilizar, como nós fizemos, um incentivo inicial, chamando a atenção para a história, usando o personagem principal, no caso foi o que moveu o sentido da história, que foi o biscoitão redondo, que eles adoraram, né? E da mesma forma pode-se fazer talvez uma finalização, falando para ele, bom, já que o Paulinho gostava tanto desse biscoitão redondo, vamos também provar um biscoitão redondo, né? Então traria para eles como talvez uma finalização do processo após a exploração, no caso dialogada ou a exploração utilizando outros tipos de materiais, e que daria certo da mesma forma. É um livro rico, né? É um livro que traz uma contação de história fácil, porque ele faz uma brincadeira contando e reportando a cada um. Nós utilizamos a técnica do varal, que possibilitaria as crianças estarem o tempo todo em contato com todos os personagens. À medida que os personagens iam aparecendo, a gente ia colocando-os ao vivo ali para as crianças perceberem no varal. E aquilo ia encadeando uma sequência, porque ele vai para um, o outro manda para o outro, e assim vai adiantando, para que ele possa realmente agradecer a quem devido é. Mas, dessa forma, as crianças vão ali viajando entre os personagens. E você pode ir, voltar, pode ter uma interatividade com eles no sentido, então ele foi agradecer ao padeiro. E o padeiro falou que não era. Quem era então? Aí eles vão falar, era o fazendeiro. Então era a dona Nuvem Chuva. E assim eles também participam da história, é uma outra forma que teria
ideia de trabalhar a contação. Né? E é uma forma criativa porque é intencionalmente repetida, né? Então isso. A criança vai, não, mas então é essa sequência e a criança vai acompanhando a sequência, todo o encadeamento do agradecimento do Paulinho, né? Então ele prende realmente a atenção porque as crianças têm um encadeamento ali de acontecimentos e ideias que facilita a elas, inclusive, se prender na história. E traz a mensagem do nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, que com certeza pode ser explorado de outras formas. O varal é uma forma, inclusive, muito coerente para que a gente possa prosseguir o preenchimento do varal. O que a gente pode fazer no momento da exploração da história? Pode-se fazer uma exposição dialogada, conversando com eles realmente sobre o que temos a agradecer. E eles foram falando. Eu agradeço pelo brócolis, eu agradeço pela minha família. Então, quer dizer, você percebe que por cada faixa etária, eles agradecem a realidade deles, o que já faz sentido na vida. Talvez a do brócolis seria interessante porque era uma coisa que talvez ela tivesse começado a comer aquela semana. A mãe falasse, faz bem para a saúde. Então, poxa, eu agradeço por uma coisa que faz bem à saúde. A outra já pegou E foi Deus que fez. Que Deus, né? que fez, exatamente. O outro pega a família, porque é uma coisa que talvez esteja mais presente na vida dela no momento, na fase em que ela está. Então, eles vão agradecer aquilo que faz sentido real na vida deles e que Deus proporcionou. E é interessante identificar essas respostas, né, Estela? Porque variou bastante, desde o agradeço pelo suco, pelo gatinho, pela própria Febe, né? Pela própria Febe, que exatamente. Que acolhe, então ficou variado. Para se perceber o que faz sentido na vida, o que é presente realmente para eles ali, o agradecimento. É muito interessante. E pode-se, inclusive, pedir para que os menores desenhem. Então desenhe o que você quer agradecer. Aí ela vai desenhar o suco dela, ela vai desenhar o gatinho. Nossa, vai ficar um varal lindo. E a gente vai preenchendo o varal da história com todos os agradecimentos. Os maiores, eles podem escrever os agradecimentos. Podemos fazer um varal de agradecimentos escritos, né? E até mesmo uma justificativa, o porquê que eu agradeço por isso. E depois aquilo ali fica exposto na sala e há a troca, né, entre eles nesse momento. É interessante o exercício da gratidão que o livro nos convida, né? Porque muitas vezes nós aprendemos desde pequenos a fazer uma prece para pedir, mas poucas vezes somos exercitados intimamente a agradecer. Exatamente. E exercitar o nosso olhar de gratidão diariamente por todos os presentes que Deus nos dá. Então a mensagem do livro é linda, no sentido exatamente de nos convidar a exercitar esse olhar positivo de gratidão, um sentimento muito bonito. E a forma com que foi contada favoreceu a criança perceber-se como um ser daquela história. Então aqui eu tenho que agradecer também. Ou mais do que ter que, o que eu posso agradecer a Deus, e a gente pode favorecer esse compartilhamento coletivo. Né? É uma história que abre um leque de percepções, na verdade, porque muitas vezes a gente não tem essa ideia de quem agradecer realmente, sai procurando, né? Então isso abre um leque de percepções para eles e pode se utilizar, inclusive, adentrando ou se aprofundando no tema prece, que é o que é tão também trabalhado na história, a questão de para que estamos em prece, por que agradecemos a Deus. E o pedido, existe o pedido? Existe. O que devemos pedir? Então, a gente pode se aprofundar também nesses temas em relação ao conceito prece para trabalhar o livro e explorar um pouco mais. Excelente, né? Excelente. Nós então vamos dar agora um pequeno intervalo para prosseguirmos no nosso próximo bloco com esse tema tão interessante. Até já! Olá, amigos! Estamos de volta com o programa Semear com o tema A Arte de Contar Histórias. E nós vimos diferentes formas de contação de história, vimos o teatro de sombras, a abordagem pelo próprio livro, o varal, utilizando de diversas ilustrações coloridas e formas de exploração também desses conteúdos, desses temas junto às crianças, de se poder trabalhar os temas, de promover essa reflexão mais intensificada junto às crianças. Estela, teria outras formas, outras técnicas, recursos, ideias, dicas que poderiam ser compartilhadas com os nossos evangelizadores e trabalhadores da evangelização?
Há uma infinidade, né, Miriam? Tanto de recursos quanto de técnicas. A gente hoje tem uma facilidade grande, inclusive, de acesso a essas ideias, né? Porque nós, que estamos no mundo da internet, muitas vezes encontramos inclusive vários blogs de pessoas que colocam as ideias que tiveram nas suas aulas e trazem para a gente ideias novas. E a gente vai incrementando. Agora, no nosso dia a dia, até mesmo para que nós possamos confeccionar, a gente tem vários recursos que são utilizados também na aula de evangelização. Por exemplo, nós utilizamos os fantoches, que eu acho que assim, toda criança gosta de fantoche. Então, os fantoches agora estão variados, porque tem fantoche, dedoche, né? Utiliza-se vareta, a pessoa às vezes faz na própria mão os desenhinhos e faz assim. Então, quer dizer, é com certeza um recurso que você vai ter sucesso na sua contação, porque chama a atenção, não são difíceis de serem feitos, inclusive, você pode fazer até de papel de pão, aqueles sacos de papel de pão, você pode fazer de caixinhas de leite, que você corta a caixinha no meio e faz o abre e fecha. Então, quer dizer, você tem uma infinidade de formas de trabalhar os fantoches. Outra forma que a gente pode utilizar, que também é antigo, né? Assim, já é utilizado há um certo tempo, mas que faz o sucesso, é o flanelógrafo, né? Que é um papelão encapado com uma flanela, com um feltro, e ali você coloca a lixa nas figuras que você quer trabalhar e você monta, você tem inclusive ali se você pega um tamanho, por exemplo, de um papel pardo, que é grande, ali você tem um cenário imenso. Você pode trabalhar, é dinâmico, porque você tira uma figura daqui, passa a figura para ali, ele pode sair andando, ele pode sair correndo, ele pode sair voando. Os cenários são montados, então. Então, é tranquilo, né? É uma coisa que você imagina ali, cria com toda a liberdade, que também é utilizado e as crianças prestam atenção e gostam. Também temos aquele cineminha que você faz de caixa de papelão, monta direitinho no cabo de vassoura, enrola, passa depois o cineminha, tem a telinha e ali você faz a contação da história rolando as imagens que vão ser apresentadas. Simplesmente o comum da figura, bem pintada, é claro, não pode ser com cores clarinhas, porque senão eles não vão prestar atenção. Tem que ser realmente com uma hidrocor bem colocada, um lápis de cor bem forte, para que chame a atenção deles. Ou até pedir para que a própria criança pinte as gravuras. Sim. E depois vai se montando a história com base nas gravuras que as próprias crianças coloriram. Eles vão ficar né? muito felizes porque são os autores do desenho, da pintura, né? Então isso aí realmente já vai trazer para eles uma felicidade íntima muito boa. Já faz parte de metade do sucesso. E temos, claro, não podemos esquecer, a tecnologia está ao nosso favor, né? Nós podemos utilizar os vídeos que são feitos, criarmos num PowerPoint, às vezes, alguma produção de slides que você consiga fazer e que passe num data show, por exemplo, né? A própria projeção de filmes não se utiliza mais, antigamente a gente utilizava muito, né? Os slides passando como filme, né, na telinha. Hoje em dia a gente já tem os DVDs, os Blu-rays, não tem necessidade mais de ficar lá sofrendo tanto. Mas sempre, Miriam, tendo um único cuidado, a questão da parte doutrinária. É necessário que a gente consiga ver esses vídeos com antecipação, de preferência, passar para outras pessoas também, poderem analisar, para que a gente possa ter uma segurança naquele conteúdo doutrinário que nós estamos passando, para que a gente não perca, né, não se perca, às vezes, o objetivo principal, num pequeno detalhe que passe e a criança, com certeza, vai detectar e traz um problema. Então, é importante, assim, que a gente tenha esse cuidado. Mas pode-se utilizar os vídeos, os filmes, inclusive, que estão aí. E dramatizações também, né? Sem dúvida. O teatro. Ótimo, inclusive, porque eles colocam o que é deles naquilo ali, né? Então, também podemos utilizar até com grupos de teatro, que às vezes a Casa Espírita tem. Às vezes, da mesma forma, as próprias crianças podendo também fazer a dramatização. Excelente, excelente. Aí pode-se, inclusive, utilizar aquele recurso das próprias fantasias, das crianças se caracterizarem como os personagens. Sim. E elas acabam sendo as protagonistas do processo, né? Do próprio enredo. E até convidando as crianças a criarem a história e a darem um final feliz para aquela história, né? Assim, como que você construiria essa história? E essa é uma experiência interessante da criança também construir a história, né?
Sem dúvida porque eles já se acham autores. Então eles percebem assim, que da mesma forma que eles recebem um livro pronto, eu posso também fazer uma história como está no livro. Então eu acredito até que eles coloquem mais deles naquela reprodução, porque eles vão pegar um contexto às vezes próprio, de uma coisa que aconteceu com eles mesmos, ou de um contexto atual que está numa mídia, que está num processo de escola ou da família, né? E eles vão estar trabalhando aquilo. E a responsabilidade e a assimilação daquele conteúdo é bem maior, porque para ele é significativo. Ele está trazendo... Faz parte do dia a dia. O dele. Então isso é muito mais significativo. Né? Perfeito, perfeito. Nós, inclusive, tivemos uma experiência muito interessante com as crianças construindo as histórias, seja por meio da dramatização, seja também por meio da construção sequenciada de histórias provocada por um tema. E também tivemos resultados belíssimos, onde as crianças, as turmas de evangelização, nos encontros foram fechando produções mesmo de livros, de histórias, com base na criatividade das crianças. E é muito rico a gente identificar essa criatividade sendo compartilhada e encadeada numa forma de se concluir numa bela história infantil. Então fica também uma dica muito rica de se aproveitar essa criatividade das crianças e essa imaginação fértil, produtiva, para a construção de histórias também edificantes, que podem abordar de forma muito bonita a nossa própria doutrina espírita. Né? Nós precisamos valorizar mais isso, né? E essa criatividade dá espaço realmente para essa fala, nós termos o nosso espaço de escuta, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, a gente precisa dar voz para a criança. A criança já tem voz, a gente precisa preparar os nossos ouvidos para ouvi-la e realmente aproveitar essa criatividade, esse terreno fértil para poder orientando, acompanhando, mas deixando com que essas boas expressões encontrem o terreno para poder florescer, né? E aceitar essa simplicidade das crianças, né, Miriam? Porque muitas vezes a gente espera uma história muito elaborada, muito complexa. Não, eles vão fazer a história simplesmente... De uma forma simples, do que eles estão vendo e como eles querem que aconteça. Então, quer dizer, é aceitar isso, valorizar esse trabalho que eles fazem. E não ficar, mas eu acho que poderia ter... Bom, é claro, você está delineando, auxiliando, orientando. Essa é a nossa função. Mas, de forma alguma, a gente pode estar cortando as ideias ou tirando deles a oportunidade da criação. Falando, não, assim vai ficar muito ruim. Melhor você não... Não, deixa que essa parte eu faço. Deixa que isso aí adulto faz melhor. Então, nós temos que ter cuidado da forma como a gente poda essa parte e não deixa que eles criem e que isso seja valorizado, porque eles têm muito a contribuir. E muito mesmo. Eu me recordo agora de um livrinho infantil da Federação Espírita Brasileira, chamado Meu Avô Desencarnou, que foi escrito por uma criança, junto com a sua mãe, explicando o processo da desencarnação do avô, e foi muito rico, porque é uma linguagem de uma criança contando para outra criança como foi esse processo, né? De uma forma simples, numa leitura muito clara, e que tem favorecido muitas crianças a compreender como é o processo da desencarnação. Então, é realmente um momento bacana a gente poder ouvir as crianças na sua leitura, na sua forma e na sua simplicidade de ver a vida e de ver o mundo. Com certeza. Né? E nós gostaríamos de também compartilhar com vocês uma experiência que tivemos com o livro Um Mundo Sem Livros, que é um livro muito gostoso também e que utilizou da técnica da dramatização para poder chegar ao coração das crianças, né? Como é esse livro? Olha, o livro Um Mundo Sem Livros é do Adeilson Salles, né, que é o autor, também da editora FEB, e a gente percebe assim que o livro traz a questão do não significado se não tivéssemos livros, porque o menino gosta muito de livros e ele sonha que dois vilões, que o livro tem umas palavras, uns trocadilhos, o Adeilson foi muito feliz realmente utilizando, por exemplo, o nome do menino é Alfabetinho, a mãe é Dona Abecedária. Então, quer dizer, são nomes, né, que estão nesse círculo, digamos assim, dos livros, e ele lida com dois vilões que manda ele para um mundo sem livros. Olha só quem eles mandam para o mundo sem livros. O menino que adorava ler e a bibliotecária. Mandaram as pessoas erradas. E aí, lá chegando, eles transformam o mundo sem livros. E quando os próprios vilões chegam,
opa, peraí, não foi isso que eu fiz? Aqui não tinha nada disso? E eles próprios no final se dão, se cedem, né? E percebem que delícia é um mundo que tem histórias e que delícia você poder abrir um livro e ler a história que está dentro dele. E após esses momentos tão ricos de aprendizado sobre o livro espírita infantil, sobre a contação de histórias, técnicas, recursos, ideias, formas de abordagem, nós só temos a agradecer. E nós agradecemos a nossa Estela Simeão pela participação conosco. Já fica o convite para estar conosco em momentos futuros também. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. E nós também agradecemos a sua audiência por você estar conosco também nesse momento de construção e de aprendizado. Nós aguardamos você no nosso próximo programa Semear. Um grande abraço.